Olá, pessoal! Bom, hoje nossa aula vai ser sobre as enzimas. Então, é um tópico muito importante se a gente pensar em metabolismo, porque vai ser justamente as moléculas aí responsáveis pelas reações metabólicas acontecerem numa velocidade adequada para a resposta das células aos estímulos. Se a gente pensar que no nosso organismo a gente tem condições relativamente suaves, a gente tem aí um pH neutro, né, ou próximo da neutralidade, pensando de forma geral, claro, né? É uma temperatura amena, em torno aí de 37 graus, a pressão, então pensando aí humanos, né, animais, né? Pressão baixa, baixa concentração dos reagentes. Então, todas essas condições são relativamente suaves, se a gente pensar em reação química. Então, para que essas reações dentro da célula consigam ocorrer, é necessário um catalisador, né? Substâncias que vão acelerar essas reações e fazer com que elas aconteçam num tempo hábil para a célula, para a resposta que aquela célula necessita. Então, a gente precisa ter essas moléculas, né, fazendo com que as reações aconteçam nessa velocidade. Bom, aqui eu coloquei uma definição, olhando, né, para o nome enzima, vem do grego, né, quer dizer levedura, próprio da levedura, justamente porque os primeiros estudos relacionados a enzimas vieram da levedura, né, de estudos relacionados à levedura, né? Gay-Lussac fez estudos utilizando aí açúcar, né, sacarose e levedura, então ele fez vários experimentos para entender o que estava acontecendo, ele via a formação, né, de gases, no caso CO2. Então, foram vários estudos de fermentação, foram os primeiros estudos envolvendo aí enzimas ao longo dos anos, e aí eles foram formulando aí teorias, né, e entendendo um pouco o que seria o que a gente chama hoje de enzima, né, que seriam essas moléculas, essas entidades que vão favorecer com que a reação ocorra num tempo hábil dentro da célula. E quando a gente pensa em enzima, inicialmente a gente fala, é uma classe das proteínas, né? A gente já estudou aí, já teve uma aula sobre proteínas. Mas existem, eu até coloquei aqui, né? Uma classe de enzimas que não é proteica, que são as ribozimas, que são enzimas, tem esse papel enzimático, mas são ácidos nucleicos. Então, só para a gente não ter a ideia de que todas as enzimas são proteínas. Claro que aqui na nossa aula, né, didaticamente, a gente vai tratar as enzimas como proteínas para a gente poder entender as características estruturais e o funcionamento delas. Mas lembrando que existe aí sim uma classe de enzimas que não é proteica, tá? Bom, então definição, continuando, né? Então são moléculas que aumentam a velocidade das reações, então vão fazer com que essas reações tenham funcionem dentro da célula, porque muitas vezes a reação ela pode ser até espontânea, mas não acontecer num tempo útil para a célula. Vai demorar anos para ela acontecer, então não adianta nada. Então, você precisa ter um acelerador daquela reação, né? Uma questão de cinética. Não são consumidas durante a reação, então elas vão alterar essa reação, né? A velocidade da reação, mas não vão alterar a sua estrutura. E não alteram o equilíbrio das reações. Então, a energia inicial e a energia final da reação não vão se alterar. Nomenclatura. Então, na verdade, existe toda uma descrição, a gente vê quem trabalha com enzimas, né, publica artigos,
tem nomes sistemáticos para a gente poder classificar essas enzimas. Então, aqui eu só coloquei de forma simplificada como que seria as formas para a gente chamar, né, as enzimas. Então, tem uma nomenclatura usual, sempre que a gente ouve, né, falar de enzima, normalmente a gente usa a terminação ase, né, carboxilase, etc. Então, quando a gente usa essa terminação, já sabe que é uma enzima. Existe a oficial, que é dada pela IUBNB, né, que é a entidade, né, internacional de bioquímica e biologia molecular. É a terminação ase mais a descrição da reação química. Vou mostrar adiante. E a aleatória, que a gente pensa aí, principalmente as enzimas digestivas, né, pepsina, quimotripsina, tripsina, são enzimas que têm nomes que não têm terminação ase, né? Então, aqui a gente tem, olha, a nomenclatura oficial, ela vai dividir as enzimas em classes de acordo com o tipo de reação catalisada. Então, por exemplo, oxidorredutases tem a ver com transferência de elétrons. Transferases, transferência de grupamentos. Hidrolases, reações de hidrólise e assim por diante. Liases, isomerases, ligases. Então, existem essas 6 classes e a descrição da reação, que estão descrevendo, né, a reação química que elas vão realizar. Bom, algumas características das enzimas. Então, as enzimas, elas podem ter, né, a gente pode descrevê-las, né, como moléculas que têm uma eficiência catalítica muito grande, são altamente eficientes, né, então, o aumento da velocidade dessas reações é altamente eficiente, são extremamente específicas, né, são altamente específicas, geralmente só vão catalisar uma reação ou um conjunto de reações relacionadas, tá? Utilizam cofatores, eu vou falar mais detalhadamente sobre o que são os cofatores, e estão localizadas, principalmente se a gente pensar em eucariotos, em compartimentos específicos, né? Então, essa questão da localização é interessante, por quê? Porque ela vai direcionar, muitas vezes, as rotas metabólicas, por exemplo, enzimas que estão relacionadas à quebra vão estar em compartimentos diferentes de enzimas que estão relacionadas à síntese. Então, você vai separar enzimas, por exemplo, de rotas opostas, para poder elas funcionarem de forma adequada. Então, vamos falar primeiro dessa eficiência catalítica. Então, aqui um quadro mostrando, apenas para ilustrar mesmo, o aumento da velocidade das reações de várias enzimas. Então, a gente vê, olha, 10 a 5 vezes mais rápido, né? Por exemplo, a ciclofilina. E a gente tem aí, ó, aqui aumentando, ó, até 10 a 17 vezes. Então, realmente, essa eficiência é muito grande. Quer dizer, se você não tivesse a enzima, a gente pode dizer que aquela reação praticamente não ia acontecer num tempo viável, porque nós precisamos responder aos estímulos muitas vezes de forma rápida, para que a célula, né, desenvolva ali a sua resposta. Então, se você não tem enzima, por isso que muitas vezes algum defeito na enzima pode realmente acarretar numa doença ou mesmo a morte do indivíduo, do organismo. Em relação à especificidade, então aqui só para ilustrar, né, 2 enzimas, a tripsina, a trombina, vão quebrar especificamente entre determinados aminoácidos, por exemplo, né? Então aqui quebrando a ligação peptídica, né, é uma reação de hidrólise. Olha, o nome da enzima tripsina já é um nome aleatório, né, trombina, né? Então elas vão quebrar especificamente entre alguns pontos específicos. Então,
questão da especificidade. Aqui também mostrando, de forma geral, né, a classe das peptidases são enzimas que vão quebrar ligações peptídicas. Então, aqui tem uma ligação peptídica, né, a carbonila e o grupo amino de outro aminoácido, e vai ser quebrada aqui essa ligação. Vamos falar do efeito dos cofatores. Bom, os cofatores, o que seriam os cofatores? Cofatores são componentes adicionais que vão ser responsáveis pela função, né, pela efetiva função daquela enzima, né, para exercer aquela reação, né, por exemplo, transferir os elétrons, né, quebrar uma ligação, tá? Quando eu tenho só a proteína, então agora a questão de nomenclatura, a gente diz que é a apoenzima, então seria só a proteína, só os aminoácidos. E se eu tiver a proteína mais o cofator, eu chamo de holoenzima, é a enzima toda. Então, holo vem de holos, né, que é o todo, né? Então, por isso que é a proteína mais o cofator. Então, o cofator, ele pode ser um íon inorgânico ou uma molécula orgânica. Quando é uma molécula orgânica, a gente chama de coenzima, tá? Existe literatura que coloca o cofator como íon inorgânico e a molécula orgânica coenzima. E tem literatura que coloca o cofator como íon inorgânico ou molécula orgânica. De qualquer maneira, o cofator seria a unidade adicional, orgânica ou não, que vai exercer a função ali naquela reação, tá? Que é essencial para a atividade enzimática. A gente chama também essas moléculas ou íons inorgânicos de grupo prostético. Vocês vão encontrar isso também na literatura. Grupo prostético seria o cofator ou a coenzima que vão se ligar covalentemente à porção proteica. Um exemplo que não é de enzimas, mas muito comum, é o grupo M, das hemoglobinas, por exemplo, da mioglobina. Então, o grupo M é um grupo prostético, que não é proteína, né? Não são aminoácidos, é uma molécula orgânica que contém no seu centro, né, um átomo de ferro. Então, veja, o grupo prostético tem, além da molécula orgânica, tem o íon, né, o ferro, que vai ser o responsável pela ligação do oxigênio. Então, é o local onde vai ter a função daquela proteína, tá? Então, ele é importante para a atividade daquela proteína. Então, no caso da enzima, não seria diferente. Então, o grupo prostético aqui seria o cofator ou a coenzima, a molécula orgânica ou o íon inorgânico, que vão exercer a atividade enzimática. Aqui, só nessa tabela, são exemplos de íons inorgânicos, né, que funcionam como cofatores. Então, cobre, ferro, tá vendo? A citocromoxidase são enzimas que têm aí átomos de ferro. Então, potássio, magnésio, etc. Né? Então, existem várias enzimas que têm íons. Existem enzimas que têm só o íon inorgânico, enzimas que têm só a coenzima, existem enzimas que têm ambos, tá? Tanto o cofator quanto a coenzima. Aqui nessa outra tabela, algumas coenzimas que servem como carreadores de átomos específicos ou grupos funcionais. Então, aqui eu vou destacar algumas coisas, né? Então, aqui é o nome da coenzima, por exemplo, biocitina, coenzima A, etc. Os grupos transferidos, no caso da biocitina, seria o CO2, e o precursor em mamíferos. No caso aqui da biocitina, seria a biotina. Então, nessa coluna aqui, dos precursores, o que a gente observa? Que muitos dos precursores das coenzimas são vitaminas. Então, veja aqui, ó, o ácido pantotênico, a vitamina B12, B2 e etc.
Então, aqui a gente vê a importância da gente ingerir vitaminas. Por quê? As vitaminas são elementos que não são produzidos pelo nosso organismo. Então, a gente precisa, são essenciais, a gente precisa ingerir na dieta. E eles vão ser importantes por quê? Porque eles vão ser precursores dessas coenzimas, né? Por exemplo, aqui o FAD, que é essencial para muitas reações químicas, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de algumas avitaminoses e suas correlações bioquímicas. Até tem uma das alunas se interessou em fazer o seminário sobre vitaminas. É bastante interessante, é um tópico grande, né, falando sobre vitaminas. E aqui eu coloquei só para ilustrar, né, algumas doenças que podem ser causadas justamente pela deficiência de algumas vitaminas. Então, aqui, vitamina B3, B1, complexo B, né? Vitamina C, por exemplo, escorbuto. As funções que essas vitaminas vão exercer no organismo, né? E as reações que estariam comprometidas em relação à vitamina, né, deficiente, no caso. Né? Por exemplo, a vitamina C, reações da biossíntese do colágeno e metabolismo da tirosina. Então, vai ter uma série de implicações aí que vão levar a essa doença aqui, que seria o escorbuto. Bom, vamos agora falar como as enzimas trabalham. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não. Bom, as enzimas, elas são moléculas, né? Vamos pensar em proteínas, né? Que tem um sítio ativo, vão ter um local ali na estrutura da enzima, que vai ser o local onde vai se ligar, que a gente chama de substrato, e a reação vai acontecer levando ao produto. Então, aqui como se tivesse um aumento, mostrando a ligação do substrato, né? Substrato da quimotripsina, a quebra, né, desse substrato, no caso hidrólise de amidas, catalisada pela quimotripsina, e aqui o produto da reação. A eficiência da catálise deriva da ligação do reagente, que é o substrato, à enzima. Então, essa ligação ela é importante. Se você tiver maior ou menor afinidade da enzima entre o substrato, isso vai alterar a forma como a enzima vai atuar. Bom, aqui eu acho esse desenho bastante ilustrativo. Alteração da energia em reações catalisadas versus não catalisadas. Então, aqui eu acho bem interessante mostrar, olha, se eu tivesse uma reação sem enzima, o que iria acontecer? Então, aqui está mostrando ele subindo, né, com aqui essa bola aqui. Então, ele está gastando energia para levar até o topo essa bola e depois ele poderia soltar e ela iria atingir aqui esse local. Com a enzima, o que aconteceria? Ele vai sair do mesmo lugar e vai chegar no mesmo lugar. Quer dizer, a energia inicial e a energia final da reação não se alteram. O que está mudando aqui? É o caminho. Então, por isso que a gente diz que o caminho da reação é diferente. Porque eu vou fazer com que essa bola, no caso aqui que ele está levando, a gente vá para um caminho mais tranquilo, né? Mais plano, no caso aqui, e aí a gente chega no mesmo lugar. Então, o gasto de energia foi menor. Então, para a gente atingir o estado que a gente chama de estado de transição, com a enzima, a gente vai precisar de menos energia. Então, com a enzima, ocorre uma diminuição da energia necessária para atingir o estado de transição. É mais rápido, né, com a enzima para superar essa barreira de energia para atingir o estado de transição. Tá? Vai dar uma rota alternativa, diminuindo essa energia de ativação. Não altera a energia dos reagentes e dos produtos. Tá?
Então, a gente obtém aqui esse tipo de gráfico. Então, aqui a gente tem um gráfico da energia livre envolvida na reação. Aqui, o início da reação, então aqui o S seria o substrato e o P o produto. Então, uma reação aqui, no caso, espontânea, né? Quer dizer, o produto tem uma energia menor do que o reagente. E você tem o estado de transição, então uma energia, um ΔG, é necessário para que a gente atinja esse estado de transição. Então, atingiu, você consegue levar o produto. Aqui sem a não catalisada, sem a enzima. E aqui com a enzima, o que acontece? Em azul, a gente vê que para atingir o estado de transição, a energia de ativação é bem menor. Então, aqui o ΔG não catalisado em preto, e em azul o ΔG catalisado. Tá? Então, aqui e aqui não altera. E o sítio ativo, ele pode se modificar, né? Ele vai atuar como um molde que vai se ligar ao substrato, numa geometria semelhante, eu vou comentar um pouco mais sobre isso, semelhante, no caso, ao estado de transição. Tá? Ocorre a estabilização do substrato nesse estado de transição para levar o produto. Então, normalmente, é muito comum que o sítio ativo ele tenha aminoácidos hidrofóbicos, principalmente se a enzima é uma molécula mais esférica, é uma proteína globular, essa fenda, né, do sítio ativo, ela vai ser formada por aminoácidos mais hidrofóbicos, justamente porque ela está ali escondida, né? E aí vai haver a ligação do substrato nesse ponto. E aí levar a reação ao fim. Então, existem algumas teorias sobre a ligação da enzima ao substrato. Então, aqui em A, a gente tem a reação sem a enzima, não catalisada. Então, digamos que o substrato fosse uma barra de metal, o estado de transição seria essa barra dobrada, e os produtos seria a quebra da barra, formando dois pedaços. Né? Então, o que a gente já viu ali em relação ao gráfico de energia livre. E aí a gente teria duas teorias. Né? A primeira, ela foi formulada lá no final do início do século XIX, 1890, por Emil Fischer, em que ele dizia que o substrato seria complementar ao sítio ativo. Haveria uma complementaridade. Então, a gente chama essa teoria de chave-fechadura. Então, seria, né, um gráfico mais ou menos dessa forma. Tá? Mas, conforme eles foram estudando, eles verificaram, né, os pesquisadores verificaram que a energia envolvida com a energia para levar ao estado de transição não seria suficiente para levar ao produto. Então, lá em 1958, quer dizer, demorou, né, quase 70 anos aí, para serem formuladas novas teorias. Então, essa teoria é a mais aceita hoje, que diz que ocorre um encaixe induzido. Então, a enzima seria complementar não ao sítio ativo, mas ao estado de transição. Tá? Então, por isso que ela é chamada de encaixe induzido. Ela foi formulada por Daniel Koshland. Então, aqui mostrando a barra, né, de metal, a enzima já com seu sítio ativo no estado de transição. Isso forçaria o substrato a, por exemplo, né, ficar dobrado, para ele se ajustar justamente ao estado de transição. E aí sim a reação aconteceria. Então, é como a gente vê aqui, olha, que a reação teria, né, uma energia favorável para a formação do produto. Nesse caso aqui,
você teria uma perda de energia, então não seria favorável, tá? Então, aqui como a gente mostra aqui. Então, aqui o modelo chave-fechadura, então o substrato se encaixando perfeitamente no sítio ativo. E o modelo do ajuste induzido, em que o substrato não é complementar ao sítio ativo, ele é complementar ao estado de transição. Aqui seria a conformação do estado de transição que favorece a quebra, no caso. Bom, outros fatores, né? Fatores que vão afetar a velocidade das reações enzimáticas. Então, a gente tem aí, pode citar, a temperatura, o pH, a concentração de substrato e a concentração de enzima também. Então, são todos fatores que podem alterar a velocidade da reação enzimática. Bom, vou falar primeiro de temperatura e pH e depois substrato e enzima. Então, aqui a gente tem gráficos mostrando a velocidade de produção de formação do produto, né, em relação à temperatura e aqui em relação ao pH. Né? Vou comentar junto porque eles vão ter o mesmo perfil. No caso da temperatura, aumenta a velocidade porque aumenta a energia para superar essa barreira energética. Obviamente, se aumentar muito a temperatura, o que vai acontecer? Vai ocorrer desnaturação. Então, tanto no início quanto no final, você vai ter aí uma desestabilização total da estrutura da proteína. Antes, deixa eu definir isso aqui, né? A velocidade seria o número de moléculas de substrato convertidos em produto por tempo, tá? Então, aqui é a temperatura, né? É claro que se a gente pensar no nosso organismo, temperatura em torno de 37 seria a temperatura ideal. Então, a gente tem uma temperatura ótima de funcionamento das enzimas. Abaixo dessa temperatura ótima, a enzima perde atividade, e acima também. Por isso que é uma gaussiana. Temperaturas extremas vão desnaturar a enzima. Ok? E o pH? Isso porque vão se desfazendo, né? O que a gente estudou lá na aula de proteínas. A temperatura, ela favorece a desnaturação das proteínas, consequentemente, das enzimas. E o pH? Então, aqui tem duas situações, A e B, né? Na verdade, como se fossem dois ajustes, né, de pH diferentes, duas enzimas diferentes, mostrando na enzima A, por exemplo, o pH ideal de funcionamento dessa enzima está em torno de 4, um pouquinho mais do que 4. E na B, em torno de 10. Por que acontece isso? Que quando a gente altera o pH, a gente está alterando as cargas desses aminoácidos, não é? Então, cada aminoácido que compõe ali a proteína vai ter uma carga diferente, dependendo do pH. A gente viu isso também na aula de aminoácidos e proteínas. Então, a proteína como um todo, como ela é feita de vários aminoácidos, vai ter também uma carga final. Então, ela vai ter uma conformação ideal para ligar o substrato num pH específico, que a gente diz que é o pH ótimo de funcionamento daquela enzima. Então, veja, pH 4. Poxa, mas o pH do sangue é 7. Provavelmente é uma enzima digestiva, né? Aqui também, que vai atuar melhor no pH 10, uma intestinal, por exemplo, aqui um pH do estômago, né? Que são pHs que vão favorecer o funcionamento dessas enzimas. Então, cada enzima vai ter um pH ótimo de funcionamento. Né? Isso é uma característica da enzima. Mesma coisa, pHs maiores ou menores vão desestabilizar, desnaturar essa enzima e ela vai perdendo a sua atividade até desnaturar totalmente, tá? Então, depende da ionização desse sítio ativo, né? Então, nesse ponto aqui,
o sítio ativo, né, a conformação da enzima vai estar na sua melhor estrutura para receber o substrato, reagir com o substrato e formar o produto. Então, aqui, mesma coisa, olha, a pepsina, então veja, pepsina do estômago, em torno de 2 aí, o pH ótimo. E glicose 6-fosfatase é uma enzima, né, do plasma, então vai estar mais próximo aí do pH fisiológico de 7. Bom, agora falar de outros fatores, que seria concentração de substrato e concentração de enzima. O que a gente tem? A maioria das enzimas, né, elas vão ter esse perfil aqui, né? Aqui é o gráfico de velocidade e no eixo X, variando a concentração de substrato. Normalmente, o que acontece? Em concentrações baixas, essa velocidade vai aumentando quase que de forma linear, né? Proporcional. Quer dizer, aumentei a concentração de substrato, aumenta a velocidade. Tá? Por quê? Porque, até vou colocar aqui, a concentração de substrato é sempre muito maior do que a concentração de enzimas. Então, conforme eu vou colocando substrato, eu aumento a velocidade. Mas vai chegando num ponto em que eu vou saturando o sítio das enzimas. Né? Por quê? Porque eu tenho muito mais substrato. Tá? Até chegar no ponto que eu posso colocar a quantidade que for de substrato, que eu não vou aumentar mais a velocidade da reação. Eu vou estar com todos os sítios saturados. Então, por isso que a gente tem esse platô, a gente atinge esse platô. Nesse ponto aqui seria uma cinética de primeira ordem, aqui seria um intermediário, uma mistura, né, de cinéticas, e aqui cinética de ordem 0. Aqui seria a máxima velocidade, se a gente tirar uma tangente aqui desse platô obtido, seria a velocidade máxima. E tem outros parâmetros que a gente pode tirar também. Além da velocidade máxima, quando a gente pega essa velocidade máxima, divide por 2, vai até a curva e vai até o X, a gente tira um valor de concentração de substrato que a gente chama de Km. Km seria a constante de Michaelis-Menten. Eu vou explicar o que seria essa equação de Michaelis-Menten, que é justamente a equação que vai descrever essa hipérbole, que seria a concentração de substrato, onde eu tenho metade da velocidade máxima. Então, aqui, como que ocorre a reação? Enzima mais o substrato vai dar o complexo enzima-substrato, que vai se dissociar em enzima mais produto. Então, existem as constantes de velocidade relacionadas à formação do complexo enzima-substrato, e aqui, no caso, seria uma reação irreversível. Bom, a equação de Michaelis-Menten, como eu disse, ela foi descrita justamente essa relação entre a velocidade da reação e os parâmetros de V máximo e Km. Então, essa equação, ela descreve a hipérbole. Então, o V0 seria a velocidade inicial, tá? O V0 aqui. O V máximo é aquela tangente daquele platô, né, da hipérbole, concentração de substrato, e Km mais a concentração do substrato. Tá? Km é a concentração de substrato em que eu tenho 50% do V máximo, 1 sobre V máximo. Então, eu sempre vou ter concentração de substrato muito maior do que a concentração de enzima. Quando eu tiver a velocidade igual a V máximo dividido por 2, né, que seria o Km, vamos deduzir isso daqui. Então, eu vou substituir aqui, ó, V máximo, isso aqui, ó, dividido por 2, igual a V máximo, concentração de substrato, Km mais concentração de substrato. Eu corto e reorganizo os termos. Coloco Km em evidência
km mais concentração de substrato sobe para cá, e o 2 multiplica aqui, vezes concentração de substrato. Então, km, colocando evidência, 2 vezes concentração de substrato, menos, passa para cá. Então, 2 vezes concentração de substrato menos concentração de substrato vai dar, corta, né? km igual a concentração de substrato. Então, para a gente ver de onde sai, né, matematicamente, essa relação entre o km e o V máximo. Então, aqui algumas coisas importantes. O V máximo, né? Claro que aqui está desenhado como se fosse uma coisa perfeita, né? V máximo, a metade de V máximo dando km. Então, algumas propriedades importantes. É numericamente igual a concentração de substrato, na qual a velocidade da reação é metade de V máximo. É característico de cada enzima. Então, normalmente, quando a gente está começando a trabalhar com uma enzima, a gente vai determinar o km e o V máximo, porque são característicos daquela enzima e daquele substrato. Reflete a afinidade da enzima pelo substrato. Por quê? Porque se eu tiver um km maior, né? Mesma enzima, 2 substratos, e tiver um km maior, quer dizer que ela não tem tanta afinidade. Preciso de mais concentração de substrato, mais para atingir aquela mesma metade da velocidade máxima. Detalhe, né? Isso é uma hipérbole. Então, como eu falei, assim, aqui já está perfeitinho, né? Mas a gente olha aqui, por exemplo, essa reta, né, essa tangente, muitas vezes ela é difícil da gente determinar pela hipérbole. Então, existem alguns tratamentos matemáticos para transformar a função hipérbole na função da reta. Tá? Um desses tratamentos, tem outros, é chamado de gráfico duplo recíproco, né? E foi proposto por Lineweaver e Burke. Ele é chamado assim porque é feita a inversão, né, da equação de Michaelis-Menten para a gente obter a equação da reta. Então, devido à dificuldade para determinar o V máximo pela equação de Michaelis-Menten, a gente faz o inverso. Então, é justamente o inverso da equação de Michaelis-Menten. Então, reorganizando os termos, o que a gente vai obter, né? Então, Lineweaver-Burke. 1 sobre V0 é igual a km, V máximo, concentração de substrato, mais 1 sobre V máximo, que nada mais é que a equação da reta. Y é igual a x mais b. Então, a gente obtém uma reta. Então, aqui, 1 sobre V0 seria o y, e 1 sobre concentração de substrato seria o x, né? Aqui. A inclinação, o azinho, seria o km sobre V máximo, e o intercepto, dzinho, 1 sobre V máximo. Bom, se a gente prolonga essa reta para ela encontrar o eixo x, a gente já obtém diretamente também o km. A gente poderia obter por aqui, mas é mais fácil obter por aqui. Então, quando ela cruza aqui o eixo x, no lado negativo, né, a gente vai obter o km também diretamente, menos 1 sobre km. Então, é dessa forma que normalmente se fazem as determinações de km e V máximo das enzimas. Aqui, para ilustrar, uma tabela contendo alguns kms, né, de enzimas e substratos. Então, por exemplo, catalase, o substrato é o peróxido de hidrogênio, em torno de 25 milimolar. Então, aqui, para a gente olhar a questão da afinidade que eu tinha falado, né? Então, por exemplo, a hexoquinase. Tem vários substratos que podem atuar nessa mesma enzima. Então, o ATP, por exemplo, o km, para atingir metade da velocidade máxima da enzima, seria 0,4. A glicose, 0,05 e a frutose, 1,5. Então, veja, qual desses 3 substratos tem mais afinidade pela hexoquinase? Seria, no caso, a glicose. Por quê? Porque numa concentração bem baixinha, 0,05, já atingiu metade da velocidade máxima. A frutose,
eu vou precisar de 1,5 milimolar para atingir esse mesmo valor de metade da velocidade máxima. Então, preciso de mais concentração, mais quantidade para atingir o mesmo ponto que a glicose atingiu num valor bem baixinho. Então, a afinidade ela é inversamente proporcional ao Km. Quanto maior o Km, menor a afinidade da enzima e do substrato. Antes de falar de inibidores, né, eu não coloquei aqui, mas no caso a gente está falando aqui de fatores que alteram a velocidade das reações, concentração de substrato e concentração de enzima também. Em relação à concentração de enzima, né, se eu colocasse aqui velocidade em relação à concentração de enzima, como a gente tem uma concentração de enzima sempre muito baixa, em todos os valores de X, né, da concentração de enzima, essa velocidade seria proporcional, então a gente vai ter uma reta, tá? Então, a velocidade é proporcional à concentração de enzima em todas as concentrações, né, de substrato. Bom, vamos falar de inibição da atividade enzimática. Os inibidores são muito importantes, né? A inibição da atividade enzimática, o estudo dos inibidores é muito importante se a gente pensar em muitas aplicações, né? Na área, por exemplo, farmacêutica. Muitos fármacos atuam justamente por inibição de diversas enzimas, né? A gente pensar aí no COVID, por exemplo, é justamente isso. Eles estão alguns desses medicamentos que estão sendo testados são justamente medicamentos que vão atuar em algum tipo de enzima, né, que vai favorecer aí né, com que o vírus não se multiplique ou não entre na célula, né, e tem algum tipo de tratamento para a doença causada pelo vírus. Então, é muito comum ter inibidores como fármacos. Assim como outras atividades, né, que também podem ter em diferentes setores, né, da indústria, por exemplo, em reações. Então, a inibição enzimática é um tópico muito importante. Bom, os inibidores, a gente primeiro pode classificar, tem duas classificações. A gente pode classificar eles como inibidores reversíveis e irreversíveis, que é o tipo de ligação que ele vai fazer entre enzima e o inibidor. E o tipo também a localização, vamos falar assim, né, desses inibidores, né? Se vai ser competitivo, não competitivo, tem vários tipos de inibição. Então, em relação a reversíveis e irreversíveis, primeiramente, o reversível, o nome já diz, vai se ligar à enzima de forma não covalente, então essa ligação é mais fraca, então você consegue reverter essa inibição. O inibidor vai se ligar e pode se desligar. Já os irreversíveis vão formar ligações covalentes, que são mais estáveis. Então, é um processo mais danoso, vamos dizer assim, do ponto de vista de atividade para a enzima, né? Então, aqui eu coloquei como exemplo, então tem vários medicamentos que vão atuar como inibidores de forma irreversível. Então, o inibidor se liga à enzima, formando um complexo estável, pois forma-se uma ligação covalente entre o inibidor e a enzima. Então, aqui é um medicamento bastante utilizado, né, aspirina, ácido acetil salicílico, que vai se ligar à enzima que é a ciclooxigenase. Então, ele transfere alguns grupos, né, grupos acetila para a ciclooxigenase, ocorre uma ligação covalente, e isso inviabiliza a ciclooxigenase, que é uma enzima que está relacionada ao processo de dor. Então, isso faz com que ocorra uma analgesia nesse caso. Então, a gente tem outras moléculas que vão atuar de forma irreversível, como a penicilina, né, antibiótico, compostos organofosforados, que é um agrotóxico, a iodoacetamida. Então, tem vários exemplos aí de moléculas que vão atuar de forma
como inibidores de forma irreversível. Bom, então já falamos de reversível e reversível, vamos olhar agora para os diversos tipos de inibição, competitivas, não competitivas. Na verdade, já tem na literatura 4 tipos de inibição. Eu vou focar em 2, que são os principais, tá? Os competitivos e não competitivos. Aqui até tem uma terceira, mas essas 2 que são as mais importantes para a gente entender. O inibidor competitivo, aqui, quer dizer, o substrato e a molécula do inibidor têm uma analogia estrutural. O não competitivo e o acompetitivo não têm essa semelhança estrutural com o inibidor e eles vão atuar em sítios diferentes da enzima, tá? No caso do não competitivo, ele pode se ligar mesmo com o substrato não ligado, não importa, né? O substrato pode ou não estar ligado, e aqui nesse caso, somente quando o substrato está ligado. Então, vão dar respostas ligeiramente diferentes. Bom, os inibidores competitivos. Então, mostrando aqui a enzima com o substrato em verde e a enzima com o inibidor em vermelho. Então, características. Substrato e inibidor ligam-se ao mesmo sítio, pois apresentam configurações espaciais semelhantes. Tem uma analogia estrutural. Então, aqui olhando, né? Enzima mais o substrato vai formar o complexo enzima-substrato que vai levar ao produto. Enzima mais produto. Então, aqui a enzima mais o substrato, levando ao complexo enzima-substrato. O inibidor ele pode se ligar à enzima livre. Por quê? Porque é o mesmo lugar, né? Então, se o substrato está ligado, o inibidor não tem como se ligar. Então, ele vai se ligar no mesmo sítio que o substrato. Então, ocorre uma competição, por isso que é competitivo, entre o substrato e o inibidor. A gente diz que a constante de ligação entre enzima e inibidor a gente chama de KI, né? É analogamente, né, o que seria a constante Km, tá? Bom, e o que vai acontecer em relação aos gráficos, né? Então, aqui eu estou mostrando só o gráfico de Michaelis-Menten, velocidade em relação à concentração do substrato. Então, aqui, primeiramente, sem o inibidor. Então, a gente teria esse perfil. Com o inibidor, o que aconteceu? Vamos pensar em termos de Km. Km não reflete a afinidade entre enzima e substrato? Se eu tiver uma concentração alta de substrato, eu vou retirando aqui o inibidor, né? Depende de quem está em mais concentração, o inibidor ou o substrato, né? Que vai ter mais probabilidade para entrar aqui nesse sítio de ação, nesse sítio ativo, né? Quem tiver em maior concentração. Então, no caso, quando eu tiver altas concentrações de substrato, eu vou conseguir chegar na minha velocidade máxima. Então, a velocidade máxima da reação, ela não vai se alterar. Por quê? Porque se eu for aumentando a concentração de substrato, ele vai deslocando o inibidor e eu consigo chegar na velocidade máxima. O que vai se alterar vai ser o Km. Eu vou precisar de concentrações maiores de substrato para atingir a velocidade V máxima dividido por 2. Então, aqui seria, né, digamos, um inibidor 1 aqui, né, um Km relacionado a ele maior, e aqui um inibidor 2, nesse outro exemplo, um Km maior ainda. Mas todos chegam na velocidade máxima. Então, aqui um exemplo de um inibidor competitivo, então, análogo estrutural, succinato e o malonato, são semelhantes. E o não competitivo, veja, a enzima com seu substrato ligado e a enzima com o inibidor não competitivo ligado num sítio que a gente chama de sítio alostérico, um sítio diferente do sítio ativo.
Característica: substrato e inibidor ligam-se a sítios diferentes, pois apresentam estruturas químicas diferentes. Alteram a conformação da enzima, diminuindo a velocidade da reação. Então, veja, no anterior, só vai haver a ligação com a enzima livre, porque é o mesmo lugar que vai ligar. Nesse caso, não. O inibidor, ele pode se ligar à enzima livre, tá aqui, né, o sítio ativo, e ele vai se ligar num outro sítio, ou no complexo enzima-substrato. Mesmo se o substrato estiver ligado, o inibidor pode se ligar. Então, nesse caso, a velocidade máxima ela vai diminuir, porque mesmo com concentrações altas de substrato, o substrato vai se ligar, mas se o inibidor estiver ligado, você não vai atingir a velocidade máxima daquela reação. Então, aqui seria sem o inibidor, aqui com o inibidor hipotético 1, velocidade máxima diminuiu. Mas veja, o Km não se altera. Km está relacionado com a afinidade entre o substrato, né, e a enzima. Por quê? Porque o substrato ele pode entrar no sítio ativo dele normalmente. Então, o Km não se altera. Tá? Vai ter o mesmo Km, tanto para o inibidor, a reação ocorrendo sem inibidor, quanto com o inibidor. Aqui um outro exemplo, né, com outro inibidor, né, mais radical, né, mas o Km não se altera. Então, a inibição não competitiva não altera a afinidade da enzima com o substrato. Não vai alterar o Km, mas vai diminuir a velocidade máxima. Tá? Bom, vamos falar agora sobre regulação enzimática. Existem várias formas da gente regular, que seria como que a gente vai ativar ou inativar uma enzima. Basicamente é isso, é o liga e desliga da enzima. Né? A enzima pode funcionar, mas dependendo de alguns sinais, ela pode diminuir, né, a sua atuação, e aí você vai ter uma atividade menor daquela enzima. Pode ser interessante naquele momento para a célula que aquela enzima esteja inativa. Então, tem várias formas da gente ativar ou inativar essas enzimas. Algumas formas são mais lentas, outras são mais rápidas, depende também do momento metabólico que o indivíduo estiver passando. Por exemplo, já vou comentar aqui, né? Indução e repressão da síntese das enzimas. Isso é um processo lento, vai demorar horas, dias, porque isso vai estar relacionado a algum estágio do desenvolvimento do indivíduo ou das condições fisiológicas daquele indivíduo naquele momento. Por exemplo, um indivíduo jovem e um indivíduo idoso vão ter necessidades enzimáticas diferentes, vão ter o funcionamento das suas enzimas diferentes. São estágios, né, daquele organismo que vão ter outras necessidades. Uma outra condição fisiológica, por exemplo, gravidez. A mulher ela vai expressar mais determinadas enzimas naquele momento. Então, são todas condições que podem levar à indução ou à repressão da síntese de determinadas enzimas. Então, processo lento. Esses que eu vou comentar já são processos mais rápidos. Um deles são as enzimas alostéricas, que demoram aí segundos ou minutos para ocorrer. Então, o que seria alostérica, né? Alos vem de diferente, estérico seria espaço. Então, há uma enzima alostérica que vai ter um sítio diferente de atuação. Elas são reguladas, essas enzimas, a gente chama de reguladores ou efetores, ou moduladores, né? Que podem ser positivos, como eu coloquei aqui, né? Ou negativos. Tá? Então, a enzima vai ter o sítio catalítico e um sítio que a gente chama de sítio alostérico, onde vai entrar esse efetuador ou modulador. Isso vai alterar essa afinidade da enzima com o substrato e modificar a atividade catalítica dessa enzima.
tá? Enzima ativa ou inativa, é um liga e desliga dessa enzima. Aqui esse gráfico eu coloquei por quê? Porque normalmente as enzimas alostéricas, elas vão apresentar curvas sigmoidais, como essas daqui. Então, é muito comum. Então, aqui o positivo seria um efetuador alostérico positivo e negativo o alostérico negativo. Deixa eu colocar tudo aqui. Bom, as enzimas alostéricas são encontradas em todas as vias metabólicas, têm atividade aumentada ou diminuída em função de sinais, catalisam reações irreversíveis no início da via, normalmente são oligoméricas, com pelo menos 2 sítios distintos, e têm curva sigmoide, efeito de cooperatividade. Tá? Os efetores, eles podem atuar, por exemplo, como é que a gente chama isso aqui? Inibição por feedback. Nossa, perdi a palavra. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma série de reações químicas, a gente vai ver isso no metabolismo, né, muitas vezes. Glicólise, por exemplo, né, as reações do ciclo de Krebs, é uma reação dando sequência até chegar no produto final. Digamos que eu esteja no momento em que eu acabei formando muito, né? Já estou, por exemplo, quebrando, né? E aí tem muitos desses produtos sendo formados. Então, o próprio produto vai ser o efetor alostérico, nesse caso, um efetor alostérico negativo dessa primeira enzima, e esse mesmo produto sendo o efetor alostérico positivo, isso vai fazer com que essa via metabólica seja desviada. Tá vendo? Então, é aqui para essa via e esse produto aqui, esse composto A, vai seguir uma nova via, porque aqui já tem muito. Então, é uma inibição por feedback. Esses tipos de efetores são chamados de homotrópicos, quando o próprio substrato é efetor, né? Desculpa, o homotrópico é esse aqui. Esse aqui é o heterotrópico, quando o efetor é diferente do substrato, desculpa. É a inibição por feedback. O homotrópico seria esse daqui, seria quando o próprio substrato é efetor. Dá um efeito que a gente chama de cooperatividade, vai dar essa curva sigmoide. Tá? Então, o próprio substrato é o efetor homotrópico, quando o efetor aqui é diferente do substrato. Né? Então, aqui seria o E, que é diferente, né, do substrato dessa enzima 1, que seria o A. Então, ele vai funcionar como efetor alostérico negativo. É a inibição por feedback. Efetores positivos e negativos. Então, aqui vamos olhar um outro exemplo. Aqui eu acho que fica mais claro. Então, aqui o sítio catalítico, o sítio regulador. O substrato azul e o modulador positivo, né? Ou efetor positivo. A enzima aqui está, digamos assim, desligada, ou pouco ativa. Quando o modulador se liga no sítio regulador, a enzima liga, né? Nesse caso, né? Que é um modulador positivo, fez com que a enzima ficasse ativada. Então, ocorre aqui uma mudança conformacional da enzima, que faz com que o substrato tenha mais facilidade de entrar. Veja, aqui está tipo um triângulo, um quadrado, né? Um retângulo. E o substrato tem esse formato aqui de triângulo. Então, quando ligou o modulador, é que facilitou a entrada do substrato. Aí, aqui ocorreu o complexo enzima-substrato ativado. E aqui mostrando um outro exemplo, né, de uma inibição por feedback, né, é a treonina até chegar à isoleucina. Então, nessa sequência de reações, né, A, B, C, D são os intermediários, e aqui as enzimas, E1, E2, E3, 4 e 5. Então, quando eu tenho uma concentração alta de isoleucina, ela mesma vai ser a responsável por inibir, né, então esse X vermelho aqui seria a inibição da primeira enzima da sequência, né, de reações, treonina desidratase, e aí para a reação, para não formar mais esses produtos que já estão
em quantidades adequadas, tá? É o que a gente chama de inibição por feedback. Bom, outro tipo de regulação é a regulação por modificação covalente. Essa é uma regulação muito comum de acontecer e, principalmente, por modificação covalente com fosfato, com grupo fosfato. Então, a gente vai ver isso quando a gente for falar do metabolismo do glicogênio, em que a gente vai ter aí a glicogênio sintetase e a fosforilase, que são enzimas, uma relacionada à síntese, outra à quebra do glicogênio, que vão estar fosforiladas ou desfosforiladas, dependendo dos sinais que vão estar sendo enviados para síntese ou degradação do glicogênio. Quando essas duas enzimas estiverem fosforiladas, elas vão ter atividades diferentes. Por exemplo, a sintetase vai estar com pouca atividade e a fosforilase vai estar com maior atividade. Então, não é porque fosforila que liga ou que desliga sempre a enzima, né? O fato de fosforilar muda a atividade da enzima. Pode ativar ou pode inativar, depende da enzima. Então, nesse exemplo aqui, de forma genérica, né, uma enzima chamada de fosforilase B, pouco ativa, vai ser fosforilada. Então, pela fosforilase quinase, né, através do ATP, quebrou o ATP, transferiu um fosfato para a molécula. Então, um fosfato entrou aqui e outro entrou aqui. Mudou a conformação, a gente vê que ela ficou mais tortinha. Essa fosforilase, no caso a gente está chamando de A, está ativa. Se a gente hidrolisar, quebrar esses grupos fosfato, né, por uma fosfatase, volta a ficar inativa, tá? Mas é o que eu falei, né? O fato de eu fosforilar não é que sempre vai ficar ativa. Pode ter enzimas que, quando fosforilarem, elas vão ficar menos ativas. Então, depende da enzima. Então, aqui nessa tabela também eu coloquei só para a gente ver que não é só a fosforilação. Existem outros tipos de modificações covalentes que podem alterar a função, né? A ativação dessa enzima, tá? Adenilação, então entra uma adenina, uridilação, ADP-ribosilação, metilação, entram metilas, que os resíduos, né, de aminoácidos que podem receber esses grupamentos, e você está alterando aí a atividade da enzima, ou fica mais ativa ou vai ficar menos ativa, tá? Bom, outro tipo de regulação que também é relativamente rápido, né? Então, a gente já falou de regulação alostérica por modificação covalente, agora vamos falar dos imogêneos e já falamos também da indução e repressão da síntese proteica, no caso, que vai dar origem às enzimas. Os imogêneos, o que seriam os imogêneos? Os imogêneos são moléculas que vão ser sintetizadas, a gente pode chamar de enzimas inativas, que vão ser justamente ativadas após, quando eu precisar da resposta daquela enzima, né? Então, os imogêneos são muito comuns nas enzimas digestivas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, quimiotripsinogênio, ele está inativo. Por quê? Porque senão a gente teria uma enzima que iria degradar o próprio tecido. Então, vamos imaginar, a gente tem uma enzima lá no estômago que vai degradar as proteínas que fazem parte ali da estrutura do estômago, né, do tecido. Então, a gente ia se degradar. Então, a gente, na verdade, tem enzimas que estão inativas e que vão ser ativadas somente quando o bolo alimentar chegar. Então, vão ter que receber sinais para que haja a ativação dessas enzimas. Então, essas enzimas inativas são chamadas de imogêneos. Então, olha, o quimotripsinogênio inativo, então a tripsina aí foi liberada
né, pelo sinal, né, chegou lá o bolo alimentar, e aí você vai quebrando locais específicos dessa enzima inativa e vai gerando aí uma enzima ativa. Então, nesse caso aqui, né, uma sequência, né, de reações de quebra dessas enzimas, né, que vão gerar aí quimiotripsinas ativas. E essas sim vão atuar nas proteínas que têm que ser quebradas aí para o processo de digestão. Tá? Aqui mostrando de forma mais detalhada a quimotripsina, o quimotripsinogênio, sofrendo ação da tripsina, formando a quimotripsina inativa, e aí depois a quimotripsina ativa. E aí vão ser usados aí para quebrar as proteínas, gerando os aminoácidos livres. Então, são modelos aí de enzimogênios. Então, aqui mostrando enzimas proteolíticas nessa tabela, digestivas e seus zimogênios. Aqui o local de ação, então estômago, intestino delgado, a forma inativa, que seria o que a gente chama de zimogênio, então, por exemplo, aqui a gente falou do quimotripsinogênio, mas tem outros, né? O pepsinogênio, tripsinogênio e assim por diante. O catalisador específico da reação, aqui o próprio H+, a pepsina, enteropeptidase, etc. E a forma da enzima já ativada. Né? A gente falou do quimotripsinogênio, que vai virar quimotripsina, mas a gente tem outras zimogênios que vão dar origem a enzimas ativadas, tá? Para exercerem a sua função, no caso do estômago ou no caso do intestino delgado. Tá? E esse último é só para ilustrar que as enzimas têm muitas atividades, né? E principalmente se a gente pensar em termos de atividades na indústria, né? A gente tem aí uma série de possibilidades de utilização dessas enzimas. Tá? Eu coloquei aqui algumas mais comuns, né? De forma bem genérica, né? Falei ali dos produtos farmacêuticos, né? Por exemplo, dos inibidores, mas a gente tem uma série de atividades da enzima que podem ser exploradas comercialmente e que teria aí um valor agregado à utilização desses tipos de catalisadores, né? Na indústria de alimentos, por exemplo, né? Em produtos têxteis, indústria de papel e assim por diante. Então, a gente tem muitas atividades que podem ser realizadas aí utilizando-se as enzimas. Tá? Então, conhecimento do funcionamento, de como que elas podem ser melhoradas, né, pela indústria, dando aí algum valor comercial para essas moléculas, é muito interessante. Tá? Então, hoje a aula fica por aqui, a gente encerra. E aí, na sequência, a gente vai ver agora as reações do metabolismo, né? As vias metabólicas propriamente ditas. Então, todos esses conceitos envolvendo as enzimas vão ser importantes para a gente entender as reações do metabolismo. A gente vai falar de cofator, né? Quando elas estão mais ativas, menos ativas, então isso é importante. Tá ok? Então, vamos encerrar agora aqui a gravação.